Oi, gente, tudo bom? Eu adoro tramas envolventes, com finais com vários tipos de interpretações, histórias complexas, bem dinâmicas, com vários tipos de ramificações. Por isso eu fiquei tão empolgada em assistir o lançamento do começo de 2020 do canal de streaming Netflix, o filme chamado Entre Realidades, Horse Girl, no original, que é uma história, digamos, bem maluca, mas tem todo um motivo de ter aquele tipo de história confusa que você fica pensando mil teorias antes de entender de fato o filme. Por isso eu assisti o filme e criei algumas teorias, pesquisei bastante sobre o que saiu falando sobre esse trabalho, algumas entrevistas do pessoal da produção, diretores e roteiristas. Tentei resumir e trazer tudo aqui num apanhado para você que também assistiu ao filme, gostou, mas que também ficou confuso com o final. Então vamos explicar um pouquinho sobre esse final, um pouquinho sobre essa trama e falar sobre esse trabalho, esse drama misturado um pouco com humor negro, que é o filme Entre Realidades. O filme Entre Realidades foi lançado no início de janeiro no Sunday Films Festival e depois já foi direto para o canal de streaming. Ele é dirigido pelo Jeff Baena e tem como co-roteirista, além do Jeff Baena, a Alison Brie, que faz a protagonista do filme. A protagonista é a Sarah, que tem um certo problema de interação social. A gente já conhece a protagonista já no trabalho dela, ela é uma vendedora numa loja de tecidos, então ela tem pouca interação com o público de uma forma geral, ela só tem uma grande amiga dentro do trabalho e mesmo assim essa grande amiga você percebe que é só pela interação no trabalho, ela não tem tanto contato assim com a vida pessoal dela. A gente já a conhece no aniversário dela e ela mente sobre ter interações com outras pessoas. Ela diz que ela vai sair com alguns amigos, esses amigos são da aula de dança que ela tem. O pessoal da aula de dança não a conhece direito, ela tem pouco contato e aí você começa a perceber já nas primeiras cenas que ela tem algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio que dificulta a interação social dela. Ela mora no apartamento, ela divide apartamento com uma moça bem mais jovem que ela, que é a Nick, que visivelmente a gente percebe que tem uma relação de pena com ela. Então elas não são amigas, mas ela tenta sempre ajudá-la de alguma forma, mas por dó, por caridade, não porque realmente ela gosta ou tem algum tipo de assunto em comum com a roommate dela. Então a gente já, desde o início, já cria uma empatia um pouco com a personagem, porque a gente vê que é uma personagem sofrida, que tá passando por alguma dificuldade social mesmo, de interação. Ela não chega a sofrer nenhum tipo de bullying, nem nada assim, mas ela tem uma dificuldade em interagir com as pessoas e as pessoas não fazem muita questão de interagir com ela. A Alison Brie, para quem não conhece, que é a que faz a Sarah, a protagonista, ela participou de Mad Men. Eu não sei se vocês lembram, eu adorava essa série, acompanhava muito e dificilmente eu reconheceria ela de primeira, porque ela tá bem diferente atualmente. Ela tem a fichinha carimbada no Netflix, porque ela faz a voz de uma das personagens na série de animação BoJack Horseman e também na série Glow. Além disso, ela também mostra um pouco do seu teor humorístico dentro da série Community, que ficou muito famosa há alguns anos atrás. E ela, nesse filme, ela mostra completamente uma veia dramática, uma veia muito mais artística do que nesses outros trabalhos que eu já a vi participando. Ela passa muito bem através de pequenos detalhes, como por exemplo a interpretação da forma dela olhar alguma coisa, algumas formas dela mexer no cabelo, que você percebe que ela tem algum tipo de distúrbio, que ela está incomodada com algumas situações. A Sarah, que é a personagem dela, a gente, ao longo da história, começa a perceber que ela tem alguns outros sintomas que mostram que ela também não está muito bem. Como, por exemplo, ela tem sonambulismo e ele se manifesta nos momentos mais bizarros. Então, assim, e mostra, através da trama, algumas coisas que deixam a gente desconfortáveis, como, por exemplo, dela acordar no meio da madrugada num lugar distante e tá com a blusa pelo avesso. Um momento em que ela assusta o namorado da roommate dela, parece até uma cena de terror, ela tá fora de si. Então a gente vê que tem outras coisas além do sonambulismo e daquela forma de não conseguir interagir com as pessoas nessa história da Sarah.
Além disso, ela é muito viciada numa série de ficção chamada Purgatório, que é uma série que mistura um pouquinho a série Criminal Minds com Supernatural. Tem um quê das duas séries. É uma série de investigação policial, mas que tem um pouco de sobrenatural, que já cria também uma pulguinha atrás da orelha se a vida dela também não tem uma coisa sobrenatural ou se tá tudo na cabeça dela. E aí, ao longo da trama, ela é apresentada pela colega dela de quarto por um rapaz que, coincidentemente, tem o nome do personagem principal dessa série que ela assiste, que é o Darren, e ela começa a ficar apaixonadinha por ele. E ele sabe muito pouco sobre ela, então ele não conhece muito desses problemas sociais que ela tem, então ele acaba se envolvendo com ela. E a partir daí a gente começa a ver algumas outras questões da vida dela, porque ela começa a misturar um pouco de realidade com ficção, um pouco de realidade com o que está acontecendo na cabeça dela, teoricamente. A gente, como telespectador, fica um pouco na dúvida se realmente tudo que está acontecendo está só na cabeça dela ou se está acontecendo de verdade. E isso eu digo porque o filme dá algumas dicas, pontua algumas coisas que deixam a gente na dúvida. Como, por exemplo, no final do filme, a última cena, ela remete à primeira cena do filme. Porque na primeira cena do filme, a gente vê a colega dela de trabalho vendo um cavalo passando. E isso também acontece no final do filme. Ela pega um cavalo e sai andando, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí você começa a se duvidar se realmente tudo aconteceu ou não. Mas isso é um jogo muito bom do roteirista, da equipe, né, de roteiristas, para fazer a gente duvidar o tempo todo do que está acontecendo ou não. O que a série tem basicamente como trama? Além da questão dos distúrbios sociais e distúrbios psicológicos da protagonista, a gente também tem a questão de viagens no tempo e de abduções alienígenas. É bizarro se a gente for analisar quais são esses três temas principais, né? Mas eles são amarrados de uma forma bem interessante no filme e é o que faz a gente quebrar a cabeça para tentar entender essa trama tão complexa. Por que viagem no tempo? Ela tem um pouco de dúvida com relação ao histórico da família dela. A gente entende, é apresentado ao histórico familiar que ela tem de problemas mentais, porque um padrasto dela acaba aparecendo ao longo da trama e ele comenta sobre a mãe dela, e a gente passa a entender que a mãe dela também tinha algum tipo de distúrbio que se manifestou mais ou menos na idade que a Sarah se encontra hoje. Então, mesmo que ela não deixe isso explícito, fica muito óbvio que é uma das coisas que ela tem medo. Ela tem medo que isso aconteça com ela. E talvez esse medo, que ela provavelmente já tinha antes, é o que faz manifestar esses sintomas. Então, será que ela realmente tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença? Ou aquilo dali já está na mente dela como um medo prévio de que isso passe a acontecer com ela também? Além disso, ela tem também uma fotografia da avó dela, que é exatamente a cara dela. Tanto que a primeira vez que eu vi a cena, eu ainda pensei, eu falei assim, caramba, nem pra pegar uma outra atriz, que mal feito, pegaram a mesma atriz, mas é proposital. Porque, para dar a entender que realmente que a avó dela é muito parecida com ela. E a primeira teoria que ela cria é de que ela é um clone da avó dela. Ao longo da trama, do desfecho final, a gente entende que ela criou uma segunda teoria sobre isso, que a gente também vai falar. A outro lado dessa situação é a questão da abdução alienígena, né? Porque é dado várias pistas ao longo do filme de que talvez uma das explicações para toda aquela confusão da trama seja a visita de alienígenas. Por quê? Porque além da Sarah ser sonâmbula, enquanto ela tá andando por aí sonâmbula, ela tem alguns sonhos bizarros. E o sonho é recorrente. É sempre ela acordando numa sala muito branca com alguns seres que ela não consegue identificar muito bem o que são, com algumas pessoas deitadas em camas ao lado dela, como se ela tivesse um grande hospital que é somente luz, né, no entorno dela. E aí ela acaba reconhecendo uns rapazes que estão sentados do lado dela. É um senhor que ela ainda não tinha visto e ela acaba interagindo com ele depois na vida real em alguns outros momentos. Porque ela fica curiosa, né, pra saber o porquê que ele tá ali no sonho dela, sendo que ela não tem nem contato com ele. E do outro lado dela tem uma outra pessoa que ela só vai reconhecer depois ao longo do filme. E dá a entender que aquilo dali é dentro de uma nave espacial, porque em alguns outros momentos de sonhos que ela tem, ela vê uma escada que sai do nada e para em cima de um rio, de um mar, de uma plataforma, né, de uma superfície com água, assim. E aí dá a entender que é como se fosse acesso a alguma nave espacial.
Por isso que também tem essa questão, uma das teorias é de que realmente tudo aquilo acontece que faz parte de uma abdução alienígena, algum tipo de experimento de alguém de fora do nosso planeta. Existe essa possibilidade também. E a outra questão, que são os problemas mentais da protagonista. Porque, como eu comentei, fica muito claro que ela tem alguns problemas sociais e alguns distúrbios psicológicos também, que a gente não sabe até que grau é a gravidade daquilo dali. E que ao longo da série é mostrado. Então, em alguns momentos ela tem uns surtos, em alguns momentos do filme ela é internada, ela tem algumas visões como se ela estivesse saindo do corpo, que a gente não sabe se realmente são realidades ou se são coisas criadas na cabeça dela. E também tem essa outra ramificação da história, né? O que eu acredito de tudo isso com relação a essa trama? Eu acredito que tudo que é passado, até com base em algumas entrevistas que a Alison Brie, que é a protagonista e também é responsável pelo roteiro do filme, deu, que tudo tá se passando na cabeça dela. Apesar das pistas que são dadas pelo roteiro para que a gente fique confuso com essa trama toda. Por quê? A própria Alison Brie, que é a protagonista, como eu comentei, ela falou numa entrevista para a Vulture, que é um site de cultura, de entretenimento, ela comentou que uma das coisas que ela se baseou para escrever o roteiro e para criar a ideia, né, do filme foi justamente um histórico de esquizofrenia que ela tem dentro da família dela. Então esse prognóstico de esquizofrenia faz muito sentido com os sintomas que a personagem tinha, porque a personagem ela criava algumas teorias, ela tinha coisas na cabeça dela de que as pessoas estavam contra ela tinha algumas visões de coisas que teoricamente não existiam, porque as outras pessoas que estavam ao lado dela não enxergavam, não viam, e faz muito sentido, tanto que a Alison Brie falou que quando ela escreveu e quando ela teve a ideia de fazer o filme, uma das coisas que ela tinha em mente é que se aquilo se manifestasse nela como uma doença hereditária, até que ponto ela perceberia que aquilo dali é a doença ou que aquilo dali era uma realidade do que estava acontecendo. Então ela ficava sempre com isso na cabeça. Se aquilo ia se manifestar e como aquilo se manifestaria na vida dela. E ela quis trazer isso pra ficção. Então fica muito claro que a ideia da roteirista, a ideia que o filme tinha no início, era de que tudo se passava na cabeça de uma paciente, de uma pessoa que tinha um problema mental, que era diagnosticada como esquizofrênica. E eu acho que tudo faz muito sentido a partir daí. Aí vem uma teoria minha. O filme, ele tem... Tanto é que o filme se chama Horse Girl por um motivo. A Sarah, ela tem um histórico dentro de um aras. Ela cavalgava quando ela era mais nova e uma amiga dela sofreu um acidente, tanto que ela vai visitar essa amiga dela com frequência e a amiga dela ficou com algumas sequelas. E aí, desde então ela visita, ou depois disso, não fica muito claro em que momento houve essa ruptura, ela visita esse aras e sempre fica vendo uma garotinha cavalgar e o pessoal que trabalha ali no local visivelmente não gosta dela, não gosta das visitas que ela faz a esse local. E aí, o que eu criei de teoria e me baseei em algumas coisas que eu li sobre esquizofrenia? Que provavelmente aquilo dali foi o acidente da amiga dela, que talvez ela esteja envolvida ou não, isso não fica claro como é que aconteceu o acidente, talvez tenha sido um ponto de virada para a vida dela. Então talvez todos aqueles sintomas que ela teve começou a partir dali, até porque fica muito claro que houve alguma situação desgostosa entre os funcionários do Aras e ela. Então talvez ali naquele momento em que ela frequentava aquele local, que ela cavalgava, que ela tinha aquele costume de fazer aquelas aulas, aquilo dali se manifestou e a partir de então isso mudou a vida dela. Até porque o nome do filme é Horse Girl. Existe um motivo para isso. Eu acredito que aquele Aras, aquele contexto dentro de um cenário de cavalgados e tudo mais, tem muito mais explicações, tem muita coisa mais intrínseca à história do que a gente possa imaginar. E aí, com relação à cena final, que eu falei que tem um cavalo que aparece também na primeira cena, é que no final ela pega um desses cavalos, que é um cavalo que ela tinha muito carinho, muito amor, ela foge com ele, ela leva ele andando assim ao lado dele, e aquela cena em que aparece ela atravessando na frente da loja em que ela trabalha, e mostra um cavalo passando sem muitos detalhes, aquilo dele já apareceu no começo do filme, né? E aí ela vai para um local descampado, ela deita-se no chão e começa a olhar o céu azul, que também remete para a primeira cena do filme, que é uma cena em que mostra um céu, a mesma cena de céu assim subindo, e quando para num céu, né,
numa tela toda azul, ele faz uma conexão com um tecido que é cortado e é onde inicia o filme. Então é como se fosse um looping do que está acontecendo. E aquilo dali, pra mim, é tudo que está acontecendo na cabeça dela. Porque da mesma forma que a amiga dela viu o cavalo, ela pode em algum outro momento ter visto um cavalo passando e associou tudo isso com a história dela. E aí o que ela acredita? Que tudo aquilo está se passando como se fosse não é nem uma viagem no tempo, na verdade uma viagem entre realidades. Ela passa a não acreditar mais que ela é um clone da avó dela, mas sim que ela é a própria avó dela. Ela acredita que ela é a avó dela no passado, acabou vindo do futuro, como ela mesma, e aí acabou tendo filhos e a filha teve uma garotinha que é ela mesma. É quase uma história meio David Lynch, quase uma história meio Os 12 Macacos, sabe? Tipo, é uma coisa que tem uma referência de diversas outras obras. E é legal isso, fazer aquela conexão com aqueles filmes. Não é uma ideia original, porque a gente já viu em outras obras, mas é uma ideia que sempre cativa muita gente. Se aquilo realmente for realidade dentro daquele contexto, é uma resolução bem legal, né? Ela ser a própria avó dela, e ela tá voltando entre realidades, voltando no tempo, para cumprir toda uma tarefa né, toda uma missão que existe na vida dela. Esse desenvolvimento também é bem legal. Eu gosto muito do ritmo que o filme tem, apesar de no começo ele ser um pouco mais lento do que o restante, né, do filme. O filme depois vai ganhando um ar muito mais agitado, mas eu acho importante esse começo do filme, que tem uma explicação, tem um desenvolvimento, tem uma apresentação pra gente da personagem. Isso cria uma empatia muito grande, a gente passa a gostar da Sarah apesar das maluquices dela. E é muito legal isso. Os atores todos que fazem parte do elenco principal estão muito bem, mas ninguém se compara a Alison Brie, que faz a Sarah protagonista. Ela realmente está excelente. Ela convence como uma garota cheia de problemas mentais, com alguns problemas sociais também. E eu realmente gostei muito do filme. Acho que tá de parabéns. É aquele filme confuso, mas que a gente cria teorias e todas as teorias que a gente cria na cabeça já explicam toda a trama e deixa a gente feliz no final. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Então vale a pena assistir Entre Realidades. Se você já assistiu, comenta aqui pra mim o que você acha. Se você concorda com essas minhas teorias. Eu só lancei algumas ideias aqui que eu tive depois do final do filme, que eu acabei pesquisando sobre a trama, procurando entrevistas com os roteiristas e pra gente trazer aqui pra discutir. Então me sigam nas redes sociais. Tá tudo aqui marcadinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque se você ativar o sininho que fica do lado do botão inscrever-se, toda vez que tiver algum vídeo aqui, o YouTube vai te avisar, ele vai entender que isso é relevante pra você. Isso é importante, você vai estar sempre antenado com tudo que eu tô colocando aqui no canal. E vamos trocar essa ideia. Se você gosta de filmes assim, confusos, complexos, indica pra mim alguns outros pra assistir, eu adoro. Eu gosto muito de discutir trabalhos assim como Donnie Darko, como Memento, são filmes que eu gosto. Então se você gosta desse gênero também, aponta aqui pra mim alguns que eu vou procurar assistir e depois até comento aqui com vocês também. Então um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.